Salmo 130. NVI. Amém, igreja? Vamos dar continuidade. Hoje não vai ser bem uma exposição não, viu, meus amados? Vamos quebrar exposições, vamos falar deste livro de Salmos. Então vai ser um arranjo aqui, tá? Hoje vamos falar sobre o Salmo 130, né? Vamos ler no nome de Jesus. Das profundezas clamo a ti, Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz. Estejam atentos os teus ouvidos às minhas súplicas. Se tu, soberano Senhor, registrasse os pecados, quem escaparia? Mas contigo está o perdão para que sejas temido. Espero no Senhor com todo o meu ser, e na sua palavra ponho a minha confiança, a minha esperança. Espero pelo Senhor mais do que as sentinelas pela manhã. Sim, mais do que as sentinelas esperam pela manhã. Põe a sua esperança no Senhor, ó Israel, pois no Senhor há amor leal e plena redenção. Ele próprio redimirá Israel de todas as suas culpas. Abaixe sua cabeça, vamos orar. Pai Santo, esta é a tua palavra maravilhosa. Esta é a tua palavra de santidade, misericórdia, justiça, graça, fidelidade, amor. E, meu Deus, e é no nome de Jesus, Pai, que eu oro a Ti, que oramos ao Senhor, pedindo o auxílio do Espírito Santo de Deus, para que, meu Deus, nesta pregação, Pai, sejamos fiéis ao Senhor. Da minha parte, meu Deus, que eu seja fiel, meu Deus, falando somente daquilo que vem do Senhor. Os meus irmãos, meu Deus, que eles estejam abertos, Pai, para ouvir a palavra do Senhor, Pai. Longe de nós, Pai, toda ideia, todo o achismo, meu Deus, toda a convicção própria, meu Deus, porque todo homem é mentiroso, mas o Senhor é verdadeiro. E que, meu Deus, todos nós, Pai, sejamos praticantes da Tua palavra, para o louvor da Tua glória, para o louvor da Tua majestade. Nós te pedimos, meu Pai, e te agradecemos. No nome de Jesus, amém. Meus amados, neste domingo de ceia, neste domingo no qual nós vamos trazer à memória o sacrifício de Jesus, a morte de Jesus pelos nossos pecados, nós vamos tocar neste assunto, vamos falar sobre o Evangelho, sobre a mensagem de esperança, mas também uma mensagem, um aviso de juízo, de condenação. Jesus Cristo diz: quem crê em mim vai ser salvo, e quem não crê já está condenado. E, meus amados, alguns têm ideia bastante errada, que no Antigo Testamento bastava obedecer e a pessoa seria salva, né? Como se alguém na história fosse salvo pelos seus próprios méritos, como alguém na história, desde Adão, fosse salvo porque deu primeiro a Deus para depois receber, como está escrito em Romanos capítulo 11. Paulo pergunta: quem primeiro deu a ele para depois receber? Ninguém, meus amados. Ninguém tem comunhão com Deus Santo, com Deus que a palavra faz questão de frisar: santo, santo, santo. Amém, meus amados? Nosso Deus é santo. Este atributo
que é destacado por toda a Bíblia: a santidade de Deus. Ele está separado, ele está em outro nível, outra dimensão. Ele é puro sob todos os aspectos, totalmente puro. Ele é bom, ele é fiel, ele é santo. O problema é que todo homem é pecador. Todo homem, desde a queda, tem pecado, é mentiroso. Se mentiu uma vez, é mentiroso. Por causa de um pecado, o homem foi tirado do jardim. Por causa de um pecado, Deus disse para Adão: maldita seja a terra por sua causa, porque você escutou a sua mulher. Aí o pecado entrou no mundo. E desde então, somos pecadores. E desde então, Deus vem em direção ao homem e o salva, e o redime, e o limpa dos seus pecados. E este salmista aqui, meus amados, ele expressa bem o pensamento de um israelita fiel, de alguém que estudava os escritos de Moisés, a Torá, a lei, os 5 primeiros livros da Bíblia, de alguém que tinha o conhecimento da palavra do Senhor, da vontade de Deus, e entendeu o propósito do sacerdote, o propósito do sacrifício, o propósito das festas judaicas, o propósito de cada cerimônia e o propósito de cada lei do Senhor, que foi dada para manter o homem no seu lugar e segurar o mal dentro do homem, e trazer paz para a sociedade, e trazer uma vida comum, tolerável no meio das pessoas, no meio da sociedade, e também apontar para o pecado de cada um e fazer com que cada um calasse a boca e se rendesse ao Deus Todo-Poderoso, e não fizesse como Caim, que quis adorar a Deus à sua própria maneira. Caim foi o primeiro religioso, foi o primeiro homem que quis se achegar diante do Senhor da sua maneira. E Deus não aceitou, e disse para Caim: Caim, se você se comportar bem, você vai ser aceito. Se você se comportar bem, você vai ser perdoado. Se arrependa dos seus pecados, cuidado com a ira. E Caim não escutou o Senhor, muito pelo contrário. Seu coração se encheu de ira e matou o seu irmão Abel, aquele que simplesmente a presença e a existência incomodava Caim. E é assim com todo aquele que levanta a bandeira da verdade, não com orgulho ou com aquela coisa: eu sou bom, eu sou melhor do que você. Não, simplesmente levanta a bandeira da verdade, dizendo que somos pecadores e que devemos nos achegar ao Deus Santo com humildade, quebrantamento no coração. E este salmista conhece todas essas coisas. E este salmo aí, como você pode ver no título, é Salmo de Romagem, é o Salmo do Peregrino, O salmista escreveu este salmo, não sabemos quem é ele, mas sabemos que este salmo foi usado durante a peregrinação do povo para Jerusalém, para sacrificar ao Senhor, para pedir perdão, para louvar o Deus Altíssimo. Isto é um salmo de romagem, é um salmo que, imagina aquela caravana de pessoas, Vamos imaginar Israel cercado por povos inimigos, pessoas estranhas. Então as pessoas se ajuntavam, e os fortes iam na frente, e outros fortes iam nas laterais e na retaguarda, levando as caravanas para Israel, levando o povo, mulheres, crianças, servos, todos para louvar e bendizer o nome do Senhor, do Deus que perdoa os pecados. E este salmista escreveu este salmo, e este salmo foi usado nesta ocasião. E olha a mensagem que este salmo traz para nós.
Através da sua experiência pessoal, o salmista diz: olha, das profundezas clamo a ti, Senhor. Das profundezas, de uma situação negativa, de uma situação aterrorizante, do fundo do poço. Não sabemos aqui o que quer dizer essas profundezas. Se ele estava vendo o seu pecado e estava, constatando que ele é um pecador e ele é miserável, e Deus está no alto e sublime trono, e ele se sente lá o menor dos homens e fala das profundezas. Ou se foi da consequência do pecado, que simplesmente, se faz presente por causa da limitação do homem, por causa, da pequenez, de quão insignificante nós somos. Ou pode ser também a consequência do pecado. Mas sabemos que este salmista se expressa diante do Senhor. É das profundezas que te clamo. É daqui. O Senhor está aí. O Senhor é santo, o Senhor é puro. Mas eu estou nas profundezas. Das profundezas clamo a ti. E o clamor, meu querido, não é uma oração, Você já viu aquela coisa, O pastor prega e a gente vai despertar para a oração. Na semana que vem a gente já esqueceu da oração, aquela coisa perde importância, perde o peso, perde a urgência, a gente deixa de clamar, deixa de orar. Não, meu querido, o clamor, diz respeito a algo profundo, sério, algo solene, algo, específico diante de Deus. Então o salmista diz: das profundezas do lamaçal, eu clamo a ti, meu Senhor. E ele continua: ouve, Senhor, a minha voz. Esteja atentos os teus ouvidos às minhas súplicas. E ele pede ao Senhor: Senhor, me ouve. Não feche os ouvidos para mim, não. Estejam atentos para aquilo que eu vou te pedir. Esteja atento às minhas súplicas. O que eu tenho para pedir para o Senhor é algo urgente. É algo que é sério para mim. É algo que é importante para mim. E ele continua: se tu, soberano, ele reconhece a soberania de Deus, ele reconhece que o que Deus decidir é isso mesmo. Nenhum homem pode afrontar a Deus. Nenhum homem pode prensar a Deus contra a parede. Pode exigir os seus direitos de Deus. Nenhum homem pode olhar para o céu: olha, eu mereço isso. Eu mereço aquilo. Nenhum homem pode fazer isso, meu querido. Nós somos pequenos, nós estamos nas profundezas. Ele é o Senhor, Criador do céu e da terra. Ele é infinito, Ele é eterno, Ele é imutável, Ele é soberano, Ele é onipotente, Ele é onipresente, Ele é onisciente. Glória a Deus, igreja. Ele é Deus. Então ele fala: tu, soberano Senhor, ou seja, já reconhece a soberania e aquilo que Deus decidir é isso mesmo. A porta que Deus abre, ninguém pode fechar. A porta que Deus fecha, ninguém pode abrir. O sim do Senhor é sim. E pode se levantar inferno, pode se levantar homem, pode se levantar todos. O sim do Senhor é sim. E o não do Senhor é não. Amém, meus amados? E ele reconhece isso na sua oração. Na sua oração, na sua seriedade diante de Deus, ele diz: mas tu, soberano Senhor, se o Senhor registrasse os pecados, ou seja, e aqui leva a questão do seguinte, meu querido: se o Senhor não perdoasse, é melhor dizer dessa forma, se o Senhor não perdoasse, se o Senhor levasse em consideração, se o Senhor não
não fosse gracioso, misericordioso e tal, e se agisse com justiça, quem é que suportaria? Quem é que suportaria? Quem é que ficaria de pé do Senhor? Aqui, meus amados, o salmista está dizendo, olha, nenhum homem merece algo de Deus. Nenhum homem merece algo do Senhor. Nenhum homem pode exigir algo do Senhor, pode exigir perdão. Nenhum homem pode existir se não fosse a graça e a misericórdia do Senhor, meu querido. Se não fosse o amor dele, a fidelidade dele, toda a raça humana seria exterminada. E o salmista reconhece isso. Se tu, soberano Senhor, registrasse os pecados, quem escaparia? Abraão não escaparia, Isaac não escaparia, Jacó não escaparia, ele não escaparia, Davi não escaparia, ninguém escaparia. Mas no versículo 4 ele diz o seguinte, né? Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Glória a Deus, igreja. O salmista conhece da palavra, ele sabe, a palavra mostra, meu querido irmão, que o Senhor nosso Deus é um Deus que perdoa, é um Deus que apaga os nossos pecados. Meu querido irmão, toda pessoa do Antigo Testamento tinha algo muito forte, que era a esperança. A esperança. Eles não tinham acesso a todas as informações, era tipo um mistério para eles, o que ia acontecer no futuro, mas eles tinham uma esperança, eles sabiam, algo vai acontecer no futuro. Algo vai acontecer. Hoje nós, meus amados, não temos essa esperança, nós temos a esperança, que é a certeza que Jesus Cristo voltará, amém, meus amados? Mas nós temos hoje fé, confiança, de que há 2000 anos atrás, o Filho de Deus veio, e o seu sangue lá na cruz do Calvário, nos redimiu de todo o pecado. Amém, igreja do Deus vivo? Então, meus amados, Deus, desde Adão, ele não foi pego de surpresa. Deus sabe de todas as coisas e ele determina todas as coisas. A Bíblia diz, meus amados, que o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, meu querido, o plano já estava pronto. O plano de redenção já estava pronto. A forma que Deus ia usar para perdoar os pecados, tudo já estava estabelecido e determinado pela Trindade, pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito. Glória a Deus, igreja. Mas aqui o salmista, meu querido, ele está meio que tateando no ar, está meio que caminhando nas promessas e no conhecimento que ele tem das Escrituras, mas algo estava claro para ele ali, meu querido. Algo estava claro. É Deus que perdoa. É Deus que me justifica. É Deus que apaga o meu pecado. Não existe outro que pode apagar o meu pecado. Não existe outro que pode me lavar da minha sujeira. Somente Deus, Yahvé, Jeová, pode fazer isso. E ele fala, contigo está o perdão. E o perdão de Deus, meu querido, leva o fiel para a seriedade, leva o fiel a entender, olha, é Ele que deve ser temido, é Ele que deve ser buscado, só existe Ele. Nós devemos andar seriamente
na presença dEle, porque Ele é o único e não existe outro. Contigo está o perdão, para que o Senhor seja temido. Meu querido, você que passou pelo novo nascimento, você que tem o Espírito Santo, você sabe do que eu estou falando. O perdão de Deus, meu querido, faz algo maravilhoso no nosso coração. Sabemos que a graça de Deus, por alguns aí, pode ser levado de maneira leviana, né? Ah, tá, Deus vai perdoar, eu posso pecar, Deus vai... Não, meu querido, para o nascido de novo, ele encara o perdão de Deus, ele encara todos os atributos de Deus com seriedade. E ele entende, o meu Senhor deve ser temido. O meu Senhor deve ser buscado. Ele é o meu Deus. Ele é a minha esperança. Ele é a minha glória. Contigo está o perdão, para que sejas temido. E aí ele fala algo interessante aqui, no versículo 5, e é algo que eu vou especular em cima disso aqui, tá? E lembrando que é especulação. Espero no Senhor com todo o meu ser, e na sua palavra ponho a minha esperança. Meus amados, você tem que entender que o salmista, neste salmo, está reconhecendo o seu pecado e a sua pequenez, está pedindo perdão, está falando com o Senhor, Senhor, não leve em considerações o meu pecado, mas me perdoe, né? E aí ele fala o seguinte: espero no Senhor com todo o meu ser. Na experiência do salmista, que nós não sabemos qual que foi, quem é este salmista e qual que foi, sabemos que ele fala, espero no Senhor. Então, meus amados, ou ele estava esperando do Senhor o restabelecimento dele, ser tirado das profundezas. Não sabemos que profundezas são essas, não sabemos do que se trata. Está entendendo? Ele estava esperando do Senhor, me tire das profundezas no que diz respeito à situação que eu estou passando na vida, das profundezas, outras, da situação moral que eu me encontro. Mas uma coisa ele sabe: no Senhor eu vou esperar. E aqui eu vou especular, não entenda isso como doutrina. Não entenda isso como doutrina. Porque sabemos que quem inspirou o registro dessas palavras aqui foi o Espírito Santo, amém, meus amados? Foi o Espírito Santo. E quero lembrar os irmãos que toda pessoa do Antigo Testamento olhava para o futuro com expectativa. Algo vai acontecer. Né? Dependendo da época, já estava mais claro, olha, o Cristo vai vir, vai nos limpar dos nossos pecados. Se foi um pouco antes, na época de Davi, aí a coisa era mais nebulosa, mas tinha expectativa. Algo vai acontecer. Talvez, meu querido, este espero aqui diz respeito a isso. Algo vai acontecer. Ou simplesmente ele estava esperando o seguinte, olha, vai chegar um momento deste ano que o sumo sacerdote vai entrar nos santos dos santos e Deus vai perdoar os pecados de toda a nação. Aliás, as pessoas que iam cantando este salmo pelo caminho, as pessoas que iam caminhando para Jerusalém, eles estavam com essa expectativa: vamos lá pedir perdão e Deus vai nos perdoar. Vamos lá fazer o sacrifício, tudo aquilo ali, fazer conforme o Senhor manda, e Deus vai nos perdoar. Mas o salmista, essa esperança aqui, não é uma esperança quem sabe,
é uma esperança que é a seguinte: olha, Ele virá e vai me abençoar. Eu estarei com Ele. Apesar dele ser santo e eu estar nas profundezas, eu espero nele e Ele virá. Glória a Deus, igreja. E aí ele fala, como que ele espera? Espera o Senhor, pelo Senhor, mais do que as sentinelas pela manhã. Vamos lembrar aqui, meus amados, que estamos no contexto onde a guerra, as invasões, era uma atividade econômica das nações. A nação, para ser rica, tinha que invadir outras nações. Os povos, para serem ricos e terem recursos, vamos lá e vamos escravizar, vamos pegar os recursos, o ouro, os bens daquele povo. E aí, à noite, tinha sentinelas, e tinha sentinela no palácio, no templo, nas fronteiras de Jerusalém, nas fronteiras de Israel, e assim vai. Existia sentinela. E, meu querido, à noite, o breu, a questão é que você que mora em Belo Horizonte, nunca foi para uma cidade bem afastada, você não sabe o que é noite de verdade. Né? O que é um breu, sem a lua cheia, meu Deus do céu, escuro total, que você não enxerga meio metro na frente. Quem já passou por isso? Tá? Naquela época não tinha recursos, né? Barulho estranho, não tinha farol, aponta para lá, o barulho vem para lá, vem de lá, aponta para lá. Vamos ver alguma coisa, não tinha nada disso. Então o perigo era iminente, meu querido, à noite. O invasor, o inimigo podia estar a 1 metro de distância. E a sentinela estava lá, tremendo nas bases. À noite traz esta sensação. Aliás, de noite tudo é sobrenatural, né? De noite, né? Tudo que acontece, sobrenatural. Porque você não enxerga, você somente ouve e tal. E as sentinelas, meus amados, elas pegavam o seu turno, hoje é meu turno, vou lá vigiar à noite, né? Já começava, é igual a gente, né? Começa segunda-feira esperando pela sexta-feira. Né? E aqui muito mais, meu querido, muito mais. Ansiedade pelo dia, pela luz. A sentinela esperava. E o salmista fala, não, a minha situação é crítica. E o meu Senhor é o meu Senhor de bênção. A sua palavra, eu confio na sua palavra. Ele prometeu que vai perdoar. Ele prometeu que estaria comigo. Ele prometeu que eu posso confiar, que eu posso esperar nele. E ele estará de novo comigo. Então eu espero pelo Senhor mais do que as sentinelas pela manhã. Urgência. Urgência. Pergunte para o seu irmão, como que é? Como você espera pelo Senhor? Meu querido. É disso que eu quero falar esta noite, rapidamente. Mas primeiro vou acabar este salmo aqui. E aí, meu querido irmão, o salmista, ele é confiante na palavra de Deus. Ele conhece Deus, ele caminha com Deus. E aí ele não para por aí. Ele não para, né? Somente nele, cuidando dos seus próprios interesses. Não, ele chama o povo. Não, nós somos o povo da aliança. Nós fizemos aliança com Deus ali no Monte Sinai. Deus é conosco, podemos confiar na sua palavra. E aí ele fala no versículo 7, Israel, coloque a sua esperança no Senhor. Pois Ele é amoroso, Ele é fiel, Ele é bom. Nele temos plena redenção. Nele nós podemos ter perdão pelos nossos pecados. Nós somos pecadores. Vamos para o Senhor, porque com Ele está o perdão, Israel. E aí ele fala algo maravilhoso. Né? E eu olhei todas as versões, tudo está apontando para o futuro. Né?
Ele próprio redimirá Israel de todas as suas culpas. Meus amados, desde Adão foi Deus que redimiu. Mas como, meu querido? Como que ele redimiu? Tudo aquilo que aconteceu, as cerimônias, os rituais, tudo aquilo era sombra, meu querido. O sacerdócio, o sangue derramado ali, tudo aquilo era sombra. E aí, meu querido, eu não sei se foi a intenção do salmista, nem sei se posso falar que sequer é uma profecia, mas sabemos que Ele próprio, o Deus Todo-Poderoso, enviou seu Filho, o Deus Filho, que redimiu todos os homens, desde Adão. Ele salvou todos aqueles que creram no seu nome, que creem no seu nome, e os lavou dos seus pecados. Aplauda este Deus maravilhoso. Meu querido, para você que está no Espírito, você entende o que eu estou querendo dizer. Mas, meu querido, estamos no meio de uma geração que não quer ouvir falar que ela tem pecado. Essa geração quer ouvir falar que tem problema. E todos os erros foram frutos de algo que fizeram com ela no passado. Não é assim que a Bíblia trata o homem. Não é assim que a Bíblia trata o homem. A Bíblia nos trata como culpados, meus amados. Pastor, eu nunca matei ninguém, nunca roubei ninguém, nunca traí a minha mulher, nunca fiz isso, nunca fiz aquilo. Deixa eu te falar uma coisa. Quem já leu o Sermão da Montanha? Mateus capítulo 5 ao capítulo 7. Leia depois, meu querido. Porque aí, meu querido irmão, o Espírito Santo vai trabalhar no seu coração para você esperar no Senhor mais do que as sentinelas. O Espírito Santo vai mostrar quem você é. Meus amados, vocês já ouviram falar que Jesus Cristo veio para o que era seu, mas os seus o quê? E por que não o receberam, meus amados? Porque eles não esperavam pelo Senhor mais do que a sentinela pela manhã. Eles falavam, pela nossa obediência e pelo nosso parentesco com Abraão, Deus já está conosco. Deus é comigo, porque eu sou filho de Abraão. Porque eu sou santo, eu sou muito bom, não sou como esse publicano, não sou como... Meus amados, aí você pensa, não, é só o fariseu. Não, meu querido. O fariseu, simplesmente ele era eleito como o melhor entre a nação, mas a nação louvava aquele tipo de homem, ou seja, a nação tinha aquela expectativa e aqueles valores. É assim que devemos ser, como eles. Então, eles eram como os fariseus, também, porque louvavam os fariseus. E aí Jesus, no Sermão da Montanha, ele veio e diz o seguinte, eu não vim acabar com a lei. E outra, não me encaixe nem nada disso aí, nenhuma obediência aí suas aí. Não me encaixe nada disso aí que vocês pregam. Porque a justiça de vocês tem que ser maior do que a justiça dos escribas, ou seja, dos copiadores da lei, daqueles que entendiam da lei. E a justiça de vocês deve ser maior do que a dos fariseus, ou seja, daqueles que vocês consideram os maiorais. Não, aquele homem anda com Deus, olha como é que ele é santo. Pois é, a justiça de vocês tem que ultrapassar isso. Porque a justiça deles é imunda. Porque a justiça deles, eles falam que não matam. Mas o coração deles está cheio de assassinato. E várias vezes, meus amados, sem julgamento e sem nada, eles quiseram matar Jesus. Eles batiam no peito. Eu nunca adulterei. E aí Jesus fala, se você olhou para a mulher com intenção impura no coração, você é adúltero. Aí, meu querido, o sexo masculino, né, os homens, todo mundo é adúltero, tá? Eu, você, todos nós somos adúlteros.
Eles se achavam bons, meus amados, porque eles casavam com a mulher, e aí a mulher queimou o arroz, e viu uma outra mulher mais bonita ali, minha mulher ou aquela? Eu sou justo, toma aqui, mulher, a carta de repúdio. Como eu sou obediente à lei do Senhor, né? Agora deixa eu casar de novo. Jesus, não, você está cometendo adultério. Né? Eles se consideravam justos, porque eles não juravam pelo nome de Deus, mas juravam pelas coisas sagradas. Jesus fala, não, todo juramento é no nome de Deus, porque tudo pertence a Deus, até o cabelo de vocês. Vocês não mandam em nada. A palavra de vocês, o sim, sim e o não, tem que ter o mesmo peso de juramento. A palavra confiável. Você deve amar os seus inimigos. Vocês devem, preferir o tapa na cara do que juntar. Preferir dar outra face quando você recebeu o tapa na cara do que ir para a vingança. Preferir andar outra milha do que ir para a vingança, ir para o olho por olho, dente por dente. Vocês têm que tomar cuidado com a oração de vocês. A oração deve ser no secreto, a esmola no secreto, o jejum. Você não tem que demonstrar espiritualidade para ninguém, tem que ser no secreto. E assim vai, meu querido. Jesus quebra todo mundo, e quando eu leio o Sermão da Montanha, Jesus me quebra. E graças a Deus por isso, porque agora eu sei o que é esperar pelo Senhor, mais do que as sentinelas pela manhã, porque somente em Cristo, meu querido, nós podemos ter a esperança de salvação. Se não for nele, meu querido irmão, estamos perdidos, estamos condenados. Meu querido, não ache que você é justo, porque você não é. Eu não sou, você não é justo. Ninguém é justo. Está escrito em Romanos 3, 23. O que está escrito lá? Por quê? Todos o quê? Pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram. E aí você, meu querido visitante, você deve achar lá, os crentes acham que são bons. Olha, tem crente meio fariseu mesmo, precisa levar o corretivo mesmo. Mas o verdadeiro crente, meu querido, ele espera em Cristo Jesus. Ele participa da ceia ali e fala o seguinte, olha, ele pagou pelos meus pecados. Ele é minha esperança. Ele voltará para julgar a nação. E ele prega para o pecador, para o parente e tal, e a gente sabe que ninguém gosta de ser chamado a atenção. Eu não gosto, você não gosta. A gente tem algo dentro de nós que é a justiça própria, a vaidade, aquela coisa toda. Ninguém gosta. E a Bíblia fala que todo homem é mentiroso e Deus é verdadeiro. Como é que vamos reagir diante disso aí? A minha oração em espírito neste momento, que o seu coração, meu querido, seja quebrantado pelo Espírito de Deus, porque o Espírito de Deus, Jesus Cristo, olha, este povo me ignora, este povo não crê em mim, este povo está me resistindo. Vai vir o Espírito, e ele convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito virá e vai convencer o homem, você é pecador. Vai convencer o homem, Deus é justo. E vai convencer o homem, olha, Jesus voltará para julgar. O juízo. Meu querido, que você possa estar igual este salmista aqui, espero pelo Senhor, mais do que as sentinelas esperam pela manhã. É assim que é a vida do cristão. Nós caminhamos na confiança somente em Cristo Jesus. E caminhamos em santificação também. O sangue de Jesus não é qualquer coisa. Não é o perdãozinho barato. Não é não. Ele morreu pelos meus pecados. Ele é a minha justiça. Ele é a minha força.
Glória a Deus, igreja. Então, meu querido irmão, como que está o seu coração? Como você está esperando pelo Senhor? O que é que está acontecendo? Existe dureza aí? Existem verdades que você não quer abandonar? Existem coisas, olha, até que eu medito aqui, eu não gosto de pensar não. Você vive em negação da realidade? Meu querido irmão, a vida é uma coisa séria. E a palavra diz, né, claramente que a vida não se limita somente a isso aqui. Existe toda uma eternidade. Existe o além. Existe vida após a morte. Existe a ressurreição dos mortos. Todos vão ressuscitar no último dia. E o Senhor Jesus Cristo estará sentado, e não mais como Salvador, mas sim como julgador, como aquele que vai julgar. Por isso eu volto a perguntar, como está o seu coração? Você é cristão, você que já é cristão, como que está o seu coração? Porque sabemos, meus amados, que o Evangelho não é um evento nas nossas vidas, algo que a gente ouve, ok, ouvi o Evangelho, agora vamos tratar de outros assuntos, vamos falar de saúde emocional, vamos falar de saúde financeira, porque Deus quer que eu seja abençoado, sei lá o que, sei lá. Não, meu querido, o Evangelho é a vida daquele que crê. E o que é o Evangelho? Deus é o santo criador de todas as coisas. O homem é pecador. O homem não pode se salvar. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para derramar o seu sangue ali na cruz do Calvário. Todo aquele que crê em Jesus Cristo, que receber Ele como Senhor e Salvador, será salvo. Por quê? Porque o fim virá. E Jesus Cristo assentará no trono branco e julgará as nações. Aqueles que creem no nome dEle, que creram no nome dEle, serão salvos. Quem não crê, já está condenado. Este é o Evangelho, meu querido, de forma bem resumida. E o Evangelho, a sua vida gira em torno do Evangelho, sabe? O seu trabalho gira em torno do Evangelho. Meu querido, aquele que está com o Espírito Santo, não é aquela coisa, primeiro Deus, segundo família, depois, não, meu querido. Tudo gira em torno do Evangelho, de Deus, da glória de Deus. Essa mensagem é viva no coração deste homem. Então é Deus na família, é Deus no trabalho, é Deus em tudo. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória a Deus, igreja. É Deus em tudo, meu querido. Então, meu chamado nesta noite é para você, cristão, você que está capengando, você que está olhando mais para as coisas deste mundo. Volte ao primeiro amor. Você que está nos visitando, você às vezes até foi batizado e andou afastado. Eu quero dizer para você, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos lavar de todo o pecado. Entendeu? Da mesma forma que Deus chamou Abraão, Abraão, caminha no desconhecido nas minhas promessas. Confie. Vai para uma terra que eu vou te mostrar ainda. Sai peregrinando. Deus nos chama. Este é o chamado do peregrino, daquele que está andando na vida com Deus. Ele caminha pela fé. E Deus falou, Deus prometeu: quem crer no meu filho será salvo. É sobre esta palavra que nós andamos. E isso, meu querido, é muito mais milagroso do que caminhar sobre as águas, do que dividir o mar vermelho, do que fazer chover pão do céu. Não, meu querido. Nenhuma dessas coisas não chega nem perto. Paulo disse lá em Efésios que o mesmo poder que ele operou ressuscitando em Cristo dentre os mortos, ele opera no coração daquele que está crendo, que crê. Meu querido,
E a minha oração nesta noite, que o Espírito Santo faça uma obra maravilhosa no seu coração, te convencendo do pecado, te convencendo da justiça, te convencendo da justiça, e que você, depois de ser impactado por este amor, saia falando pelas ruas, chamando o povo, coloque no Senhor a esperança, porque somente Cristo nos redime de todo pecado. O poder, meu querido, da salvação, nos leva para o próximo em missão, mesmo que a porta seja fechada. Nós temos a convicção, somente Jesus Cristo pode. E aí a gente vai falar um pouco diferente deste salmista. A gente falar, né, não como algo que vai acontecer, mas que já aconteceu. Né? Jesus Cristo nos redimiu de todo pecado. Nos lavou, nos limpou. A Ele toda a honra e toda a glória e todo o louvor. Bendito é o nome de Jesus. E aí, meu querido, eu quero te convidar, você que foi convidado para estar aqui esta noite, ouvindo o Evangelho. Não é uma oração que vai decidir a sua vida, é uma caminhada. E tem muito crente precisando ser renovado nessa caminhada. Por que que eu venho à igreja? Por que que eu vou até os meus irmãos? Por que que eu leio as Escrituras? Por que que eu vou para a oração? Porque eu sou bom? Não. Porque eu sou mentiroso e Deus é verdadeiro. E aí eu tenho que definir minha vida para uma caminhada de disciplina, uma caminhada de ouvir a palavra, porque a fé vem pelo ouvir. Então, aquele que está sendo salvo, que é salvo, ele gosta da palavra, principalmente palavra que confronta, palavra que tira da zona de conforto, porque o automático, a zona de conforto, é o automático, é a nossa zona original, é onde queremos estar, é onde nós buscamos, é onde a nossa alma carnal e pecadora acha paz. Mas aquele que é fiel, ele vai conhecendo o Senhor, vai conhecendo, e participa de PG, e participa do culto dos homens, e participa dos cultos, e as suas amizades mudam. A sua alegria muda, porque Deus vai transformando. Ele deixa de festejar lá fora e festeja aqui dentro. Quando canta louvores, o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, o Senhor perdoa. Esta é a alegria dele. O propósito dele é crescer no conhecimento do Deus vivo, porque aí ele vai vendo as profundezas. Ele vai vendo as profundezas, aí vai conhecendo as profundezas. E quanto mais experiente ele se torna no caminho do Senhor, ele não vai falando, agora eu estou no claro, né? Não. Ele vai falando, ele vai falando o seguinte, por mim mesmo, em mim mesmo, é escuridão, é profundezas, não tem nada aqui de bom. A gente canta aquela música e ela se torna verdade nas nossas vidas, né? Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrará. Isso se torna verdade. Isso se torna verdade. Ele olha para si mesmo, não tem nada aqui. Mas ele olha para ele mesmo e vê o Espírito. O Espírito conduzindo ao Pai. O Espírito conduzindo à santificação. O Espírito fazendo uma obra transformadora, trazendo um novo molde para que ele possa se conformar com este molde. Aí ele vai falando com confiança, com alegria. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Glória a Deus, igreja! É para esta confiança, é para essa esperança que Deus nos chama esta noite, para essa certeza, para esta vida de busca, esta vida de estudo, esta vida de oração, esta vida de enxergar a realidade, a verdade, que Deus nos chama. Meu querido, como está escrito, se hoje ouvires
a tua voz. Não endureçam os vossos corações. Entenda, meu querido. Somos pecadores. E que bom que Deus nos mostrou que somos pecadores, para que somente nele possamos colocar a nossa confiança. Espera no Senhor, Igreja Batista Irmão. Espera no Senhor, visitante. Espera no Senhor, você que hoje no seu coração está se reconciliando com Deus vivo. Porque Ele pode e Ele vai nos redimir de toda a culpa. Fique de pé no nome de Jesus.